Amigos de caminhada, amigos de jornada, amigos que eu ainda não conheço, mas que já fazem parte da minha caminhada também, meu saudoso e gratidão, boa noite a todos. Eu queria dizer também, antes de começar, que nós temos, pelo que eu percebi, só um neném, né? Uma criança aqui na frente. Ela está empolgada também nessa noite, ela está irradiante, que talvez ela esteja vendo irmãos do plano maior que nós não temos a percepção de ver. Mas ela está. Então, se ela se entusiasmar muito, ficamos nós no foco da doutrina, junto com o apoio que ela nos dá também, nessa idade tão tenra e ainda tão presente no mundo espiritual e no mundo físico. Eu gostaria de compartilhar também o meu boa noite com os amigos internautas que nos acompanham através da página do Facebook da casa. Dizer a eles que eu abraço também fraternalmente a todos, mesmo à distância, e principalmente dizer um boa noite carinhoso a todos os nossos irmãos espirituais, tanto da esfera elevada que está conosco hoje, mas também todos aqueles que, através do ponto de luz dessa casa, chegaram até aqui nessa noite para receber também o amparo e o consolo. E mais do que nunca, todos aqueles que nós trouxemos junto conosco, porque nós trouxemos também, hoje nessa noite, irmãos conosco. Então a todos, o meu grande boa noite a todos. Primeiro eu gostaria de compartilhar, já falei com amigos quando aqui cheguei, da minha alegria de poder retornar ao ambiente doutrinário, porque eu fiquei 2 meses afastados devido a uma cirurgia que eu fiz no meu olho esquerdo, para redução de miopia e catarata. E a minha última exposição no ano foi no dia 28 de maio, nessa casa, e por coincidência ou não, na minha escala, estava previsto dia 30 de julho retornar ao meu trabalho, também nessa casa. Tá? Então, a minha gratidão por estar aqui nessa noite. Hoje, como diz a nossa irmã no início, ela disse que ela tinha dificuldade, o óculos dela era só para ela. Com a minha cirurgia, eu ainda tenho uma certa dificuldade de chegar muito próximo ainda, porque está estabilizando ainda, fiz agora 1 mês, né? Então ainda tenho uma certa dificuldade. Mas não, assim, se ela só chegava próximo, imagina eu, próximo. Mas vocês aí, nessa distância, pode ter certeza, eu enxergo perfeitamente. Tá, ok? Inclusive o relógio que foi me dado. Também, que não quer tomar água de vez em quando. Tá? Então agradecer primeiramente a Deus. Tá? Eu acho que nós temos que agradecer a Deus todos os momentos da nossa vida. Agradecer a Jesus, esse grande mestre que está conosco, está conosco sempre. Agradecer os mentores espirituais dessa casa, que já prepararam esse ambiente muito antes de nós chegarmos aqui, pode ter certeza disso. Mesmo na nossa residência, eles estavam nos intuindo a vir até aqui, a estar aqui, porque muitas vezes surgem coisas no nosso caminho que nos impossibilitam de vir. Estamos prontos para ir e de repente nós não vamos. Mas eles estão lá nos intuindo. E também agradecer meu mentor espiritual que está comigo nessa noite, e sempre. Né? E hoje então nós vamos falar sobre um tema, já que o tempo é curto, é só para dar uma explanação, e sempre o convite é a estudar, a ler, buscar conhecimento. Nós temos 2 árvores, a árvore da intelectualidade e a árvore da moral. Elas têm que crescer juntos. Infelizmente no mundo de hoje, o intelectual está lá em cima já, e a moral está lá embaixo ainda. Nós precisamos buscar as 2 árvores juntos. Então, é necessário aprender também a conhecer e a estudar a doutrina. Nós vamos falar hoje sobre justiça das aflições. É um tema que eu convido a todos a estudar, porque não dá para falar em meia hora sobre isso com toda a profundidade. É só mais para poder despertar o interesse de vocês em buscar o conhecimento. Esse tema ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5 dessa obra, por sinal uma obra magnífica, e que tem como título Bem-aventurados os aflitos. A gente sabe que bem-aventurado significa felizes. Felizes os aflitos. Né? E lá no capítulo 5 dessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo, a
justiça das aflições está entre o número 1 ao número 10, ou seja, do item 1 ao item 10. Como eu já falei, é muito grande. Né? Nós vamos falar um pouquinho só sobre o item 4 e o item 6. As causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições. Só para salientar, a título de conhecimento, de compartilhar esse conhecimento, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é o maior capítulo desse Evangelho. E não é à toa, né? Por quê? Porque é um capítulo que vai tratar, vai falar das nossas aflições, das nossas angústias, das nossas dificuldades. É um tema, na realidade, que, com certeza, como eu disse no início da abertura, é um tema que envolve todos nós, né? Em maior ou em menor grau. Porque não tem ninguém que não passe pela face do sofrimento em algum momento da sua existência. Então, como é o Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador Allan Kardec, ele se deteve muito nesse capítulo para nos trazer uma explicação mais detalhada, mais abrangente, né, com relação às nossas aflições, ou seja, às nossas dores, ao nosso sofrimento. Né? E a espiritualidade maior, junto com Kardec, nos trouxe várias mensagens, várias informações do plano maior a respeito desse item. Como já disse, é impossível que alguém possa imaginar que possa vir ao mundo terreno, né, e não passar pela existência do corpo físico sem passar por nenhum tipo de vicissitudes. Né? Esse capítulo também, ele na sua profundidade, estudando ele, nós vamos perceber que ele trata com muita profundidade sobre os nossos sofrimentos humanos, as nossas dores, aquelas que muitas vezes a gente não consegue uma explicação por quê comigo, né? Logo comigo. Pensando nessa relação de dor e sofrimento, e também com relação ao capítulo em questão, as justiça das aflições, eu quero também aproveitar, ilustrar, compartilhar com vocês um acontecimento que aconteceu na minha vida recentemente, porque eu faço parte do atendimento fraterno da nossa casa, e aqui não vou mencionar nomes de maneira nenhuma, mas só o fato para que a gente possa fazer uma ligação, uma ponte. Em certo dia, quando eu estava de plantão na nossa casa, isso ocorre sempre às quintas-feiras, eu recebi a visita de um amigo muito querido, que fazia muitos anos que eu não o encontrava. Né? E como ele sabe que eu faço parte do Movimento Espírita, e sabe a casa que eu frequento, ele me procurou lá, naquele momento, para uma conversa. Ele contou naquele momento que ele estava passando por uma série de vicissitudes, ou seja, dificuldades na sua vida. Até aí, nada de estranho, nada de normal. Por que é que não passa uma série de dificuldades, momentos difíceis na sua vida, no dia a dia, e seja qual for? Mas o detalhe não era esse. O detalhe é que ele não conseguia entender o que estava acontecendo com ele. O que estava acontecendo com ele? Talvez isso aconteça conosco também, em certos momentos. Por quê? O que estava acontecendo com ele? Então ele perguntava, por que com ele? No seu entendimento, e muitas vezes a gente pensa dessa forma, no seu entendimento, ele se considerava uma pessoa do bem, então ele não conseguia entender como aquelas coisas aconteciam com ele, já que ele praticava o bem, se considerava uma pessoa do bem. Então, na oportunidade, eu fiz uma pergunta para ele, e eu pergunto a vocês também, para refletir, não precisa responder, pensem. O doutrina nos chama a pensar, a refletir. O que seria uma pessoa do bem? E pergunto aos amigos internautas também que me acompanham, pense, o que seria uma pessoa do bem? O que você acha que é uma pessoa do bem? E ele me respondeu então, que uma pessoa do bem, para ele, era uma pessoa incapaz de cometer qualquer tipo de maldade ou fazer qualquer mal a outra pessoa. Isso era na ótica dele, era uma pessoa do bem. E dessa forma, então, ele concluía, na visão dele, na ótica dele, no momento do sofrimento dele, né,
a vida não estava sendo muito justa com ele, né? No auge dos seus 40 anos de idade, ele confessara que ainda não havia se casado. Eu fiquei com ele. Que bom, porque já que está cheio de drama, podia ser mais um problema. E muito sério. Porque nesse momento a gente se apega em tudo. E aí tudo vira um grande problema. Tá? Mas contaram-me que recentemente ele havia terminado um relacionamento de 9 anos. Né? E ao término desse relacionamento, como acontece com muitos, ele entrou numa melancolia, entrou numa tristeza, não cuidou e acabou entrando numa depressão. Na sua atividade profissional, disseram-me que não tinha mais vontade de ir ao trabalho. Porque na visão dele, ele não conseguia mais se dar bem com o chefe dele e com os colegas que lá estavam. Mas ele voltava ao trabalho, porque ele precisava daquela remuneração para sobreviver, para manter. Quantas pessoas te conhecem nesse sentido? E persiste, mas sem vontade. Não tinha mais prazer então em retornar ao trabalho. Já há muito tempo, percebi no seu olhar, que não é difícil perceber uma pessoa assim, não tinha mais prazer, né, e muito menos alegria em nada. Nada que fazia. Nem mesmo quando ele me confessou que ele adquiriu recentemente um apartamento e um carro, que era o sonho dele, o sonho de consumo da vida dele. Nem isso fez com que ele se alegrasse, tivesse motivação com relação a isso. Na realidade, ele não conseguia mais ter uma relação saudável de confiança com mais ninguém. E era necessária essa relação saudável de confiança com alguém, para ele poder compartilhar a alegria, as dificuldades com essa pessoa. É assim que a vida consegue. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Quando nos isolamos, nós caímos nesse lance da depressão financeira sem nada. E acontece o quê? Compra o bilhete e embarca no mesmo trem que vai levar lá no paraíso. Outros têm processo contrário, dificuldades, dores, né? E compram o mesmo bilhete e entram no mesmo trem que vai também ao paraíso. Se isso fosse verdade, onde estaria então a justiça de Deus? Se Deus é bom e é justo, Ele não privilegia ninguém. Na obra, também convido a todos a estudarem, uma obra magnífica, magnífica. Na obra, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditada pelo Espírito Humberto de Campos, e escrita, psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Humberto de Campos, em espírito, no plano espiritual, traz a Chico Xavier a seguinte informação: Assembleias Gerais são realizadas constantemente no plano superior. Em uma dessas assembleias, dirigidas pelo próprio governador espiritual do orbe, Jesus, ele delibera, ele decide que enviaria ao mundo o Consolador prometido, promessa que ele fez há 2000 anos atrás, cuja missão seria o quê? Esclarecer a mente humana e, acima de tudo, consolar os corações que sofrem. E assim então, recebemos o Evangelho segundo o Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que trata dos bem-aventurados aflitos, Kardec tocou nesse grande tema, o tema do sofrimento, o tema da dor, o tema que envolve a humanidade. E lá no capítulo, ele escreveu nesse capítulo, no item 4 e 6, o 4 diz o seguinte: as nossas dores, as nossas aflições são provocadas pelas causas atuais da nossa vida. Ou seja, nós mesmos fazemos nossas escolhas e nós mesmos plantamos e colhemos aqui na nossa existência. Mas ele diz também no item 6 que
parte daquilo que nós vivenciamos nesse mundo, que muitas vezes não há uma explicação, vem de vidas passadas, vidas remotas, que agora nós temos que buscar reparar. Foi isso que ele disse. Com a palavra, Kardec, ele abre aspas, diz: as vicissitudes da vida, ou seja, as dificuldades da vida, são de duas espécies, ou seja, como preferirem, procedem de duas fontes distintas, disse Kardec. Que importa distinguir. Uma está na vida atual e outra está na nossa vida passada, em vidas passadas. Fecha aspas. Portanto, nós temos que tomar cuidado. E esse tomar cuidado é um alerta geral que nós temos que fazer diariamente conosco mesmo. Tomar cuidado com tudo que nos cerca. Por quê? Porque as leis divinas, meus irmãos, elas são eternas. Foi dito no início da oração, abertura. Moisés trouxe duas leis. A lei dos homens, para botar ordem, perdendo a palavra, no poleiro, porque aquele povo era muito disciplinado. E as leis divinas que ele trouxe. Uma era imutável, a outra varia até hoje. Né? Nosso Código Civil, para quem é advogado, se teve na plateia, sabe que muda, é uma coisa louca. Né? Bom, quando nos afirma que todas as nossas imperfeições, seja ela qual for, nos geram sofrimento. Tomemos cuidado com as nossas imperfeições, trabalhemos as nossas imperfeições, que toda a nossa deformidade de caráter seja aquele troco que nós não damos, que nós recebemos errado no caixa do supermercado e fingimos muitas vezes que não percebemos. Ou então chegamos no carro e percebemos e não queremos voltar para devolver, para não dar o trabalho. Toda forma de deformidade de caráter nos gera aflição. E que todo comportamento injusto também atrai para a nossa vida dificuldades. Portanto, queridos irmãos, cuidando com o horário, né? Quando tomados pelo sentimento avassalador da dor, lembremos de quem? De Jesus. Lembremos de Jesus. Raramente nós lembramos de Jesus. Na grande maioria das vezes, lembramos de Jesus quando nós estamos no sofrimento. Mas nós temos que investir em nós mesmos. Nós temos que semear essa amizade com o Mestre constantemente. Lembremos aquele homem que esteve caminhando conosco. Ele saiu de esferas altamente iluminadas para vir naquele mundo primitivo lá atrás dos 2000 anos para nos trazer um manual de vida. Para nós que estamos hoje aqui sentados e que lá estávamos naquela época, muitos de nós, porque nós somos reencarnacionistas, lembremos de Jesus. Porque ele nos afirma que a nossa caminhada, que a nossa evolução, que a nossa jornada, que a nossa melhoria está na nossa reforma íntima, está no nosso interior, está na nossa busca em sintonia com aquilo que ele nos deixou, com esse manual, com essa lição, com esse caminho. Mas uma coisa ele fez interessante, ele não impôs a ninguém, está aqui. Usufruam, aproveitem para chegar até mais perto do Pai. Meus queridos irmãos, a vida em si mesma, é um caminho que cada criatura, ou seja, cada um de nós percorre. Percorre aonde? Na sua experiência, na experiência de cada um de nós, nesse momento que estamos vivenciando, na nossa existência. Com dois detalhes. Com um êxito ou com um fracasso. E esse êxito ou esse fracasso só depende do quê? Das nossas escolhas. Todos aqui presentes e a humanidade de forma geral, esses quase 8 bilhões de criaturas encarnadas no mundo hoje, seguem por caminhos variados. Ninguém segue pelo mesmo caminho. Alguns seguem, e aí muito poucos, é claro, né,
pelo caminho da verdadeira caridade e do verdadeiro amor com ele mesmo e com o seu semelhante. Pouquíssimos ainda. Porque pouquíssimos ainda entenderam realmente a mensagem do Cristo em pleno século XXI. A grande maioria segue por caminho do orgulho e do egoísmo. Alguns ainda seguem pelos caminhos da prepotência, da imposição, da arrogância e da sua vontade. Não da vontade do outro. Mas ninguém, meus irmãos, ninguém, no entanto, que siga pelos caminhos, pelos passos do Mestre, deixará de alcançar a sua verdadeira meta. E qual é a sua verdadeira meta? Você já se perguntou? Qual é a sua verdadeira meta de estar aqui hoje, nesse mundo físico? É uma casa nova? É um carro novo? Qual é a sua verdadeira meta? A nossa verdadeira meta de estarmos aqui nesse mundo físico é buscar aquela felicidade que nos propôs há 2000 anos atrás. Que nada mais é que um processo evolutivo da criatura. E para isso a gente tem que ter a consciência que nós estamos plantados no lugar certo. Muitos reclamam, questionam que nasceu na família errada, que está no serviço errado, que está na casa espírita errada, que está no meio social errado e que nada dá certo. Mas não compreende que estamos no lugar certo, porque Deus é justo e Deus é extremamente correto em tudo. E se aqui estamos, é para desenvolver onde estamos. Talvez esse seja um dos maiores desafios da humanidade também. Aceitar que está no lugar certo para florescer. Porque muitas das vezes, na nossa pequenez compreensão, por falta de conhecimento, por falta de o entendimento, nós ainda não despertamos a nossa consciência para a nossa verdadeira natureza. Qual é a sua verdadeira natureza? Nós não somos carne, não somos água e não somos células, porque isso tudo vai ficar e isso tudo um dia desaparecerá. A nossa verdadeira natureza é que nós somos espíritos imortais. Espíritos imortais. Portanto, queridos irmãos de caminhada, irmãos de jornada, porque todos nós somos irmãos de jornada, todos nós estamos interligados. A vida vai nos ensinar a caminhar, a todos nós. Só depois, não esqueçam, só depois nós vamos aprender a correr nessa vida. Portanto, a vida é uma corrida que não se corre sozinho. E que para vencer, não é chegar na frente, não é chegar primeiro. É o que então? É aproveitar o caminho, esse caminho às vezes tão difícil, tão dolorido, tão sofrido para muitos. Ainda mais no momento de hoje que a gente vivencia. Mas é aproveitar esse caminho, é parar e olhar tudo que nos envolve, a natureza, as flores, seja o que for, e aprendendo, porque é isso que nós temos que fazer aqui, aprendendo com as dores causadas por cada espinho que aparece na nossa caminhada, aprendendo. Portanto, aprenda. É difícil, sim, é difícil, mas aprenda com a dor, com a decepção. Quantas vezes nos decepcionamos com alguém? Às vezes conosco mesmo, principalmente quando nos olhamos no espelho. Aí nos enganamos conosco mesmo. Aprenda com o sofrimento. O futuro, o nosso futuro é obscuro. Nós não temos como olhar na frente, porque nós vivenciamos o presente. Mas lembramos que mesmo no escuro, muitas vezes, nós conseguimos encontrar a verdadeira direção. Aprenda quando chorar,
quando cair as suas lágrimas. Aprenda quando tiver saudades daquele que partiu. E mesmo assim o coração aperta. Mas aprenda que ele segue o seu caminho e você tem a sua jornada. E quem sabe, pela misericórdia divina, um dia se encontrarão. Aprenda até quando alguém lhe falte com a verdade. Aprenda. Aprender é bom. Aprenda que até o bom, aprende com a maldade do outro. Aprender é saber desviar das pedras da ingratidão, que são muitas na nossa vida, da inveja, da solidão, e dessa forma, sem parar de aprender na caminhada que segue de cada um de nós. Aproveite cada momento. Aproveite cada momento da sua vida. Meus irmãos, toda vez que nós comemoramos um ano, temos menos um dia de vida. Não é mais um dia, é menos um dia. Aprenda. Aprenda com cada momento. Onde simboliza um gesto de amor, é ali o momento para silenciar. Silenciar o rancor, silenciar a mágoa e silenciar a dor. Viva. Viva todas as suas experiências. Todas que você puder viver. Viva. Que a vida te oferece. Mas sempre que possível, dá uma paradinha. Para de correr. Olhe a sua volta. Pare. Não tenha tanta pressa de seguir em frente, de acelerar. A vida, meus irmãos, é curta mesmo. Ela é muito curta. Porque a gente não sabe o minuto seguinte que nos oferecem. E nós só temos que aproveitar dessa caminhada, que é a vida, que a chegada e a partida, ninguém pode evitar. Agora, por isso, o caminho tem que ser bem vivido. Por que o caminho tem que ser bem vivido? Porque quando cada um de nós tiver a oportunidade de olhar para trás, para as suas pegadas, não para as pegadas do outro, para as suas pegadas, não importa se é um deputado, se é um presidente da República, se é um simples, mais trabalhador, mais humilde, e ele olhar para trás e ver que as pegadas dele servem de referência para quem vem atrás dele, ele vai concluir na sua jornada que tudo valeu a pena. Porque para ele, deixou marcas profundas que outros seguirão. Triste é aquele que termina a sua jornada e olha para trás e vê que nada deixou. A vida é um constante aprendizado, hoje e sempre. Se nós sabemos dessas coisas, se nós temos o conhecimento da vida futura, se tudo conspira para que nós aprendemos todos os dias, mesmo que muitas vezes não nos dedicamos a isso, mas se nós acreditamos nisso, bem-aventurado sois, ou seja, felizes sois, todos nós que em menor ou em maior grau coloquem em prática tudo aquilo que já aprendeu, mesmo que seja lentamente. Porque quando chegar ao mundo espiritual, você estará numa casa muito melhor do que quando sair de lá. Que Deus abençoe, que Deus nos permita essa reflexão e faça com que a gente sempre seja cada vez um pouquinho melhor na nossa caminhada. Que assim seja.